Eu estou passando esse vídeo aqui porque, a respeito do que a gente vê nas redes sociais, nós temos um grupo aí. Por favor, nós vamos poder continuar a reunião? Por favor, por favor. Acho que poderia, né? Acho que todo mundo, vocês fazem parte da educação, né? Por favor. Acho que tem bastante gente que quer ouvir, parece. Se vocês não querem... Então, muito bem, gente. Esse vídeo é porque se fala muito nas redes sociais. De deputado que deve votar, que não deve votar, que fez isso. Mas é muito bom as redes sociais. Mas esquece da casa. Nós temos um grupo aqui, quero agradecer a todos que abraçou, que vestiu camisa, que foi para a rua. Né? Nós temos ali o senhor Laudário, que estava com a gente. Muita gente foi para a rua, fechou rua. Mas você não vê ninguém falar das redes sociais como começou para embargar esse pedágio da cidade de Leopoldo. Tem discussão na internet, vota nesse deputado que você ajudou, mas ninguém quer saber do trabalho da cidade, do executivo e dos vereadores. Você não vê nada na internet. Nasceu aqui, nasceu nessa casa. Se essa é obrigação, mas não vê nada nas redes sociais. Aqui, nessa casa, nasceu, vou dizer para vocês, eu fui embora no final de semana indignado e entrei em contato com a senhora Dona Inês, diretora, e Dona Deical, que passou 3 dias aqui. E através dela, nós conseguimos o senhor que fez o levantamento do edital, buscou 10 empresas, que pagou 48 mil para fazer o levantamento do edital, nasceu daqui. A partir daí, eu quero agradecer o prefeito Marião, o secretário Tomás, o Cristiano, que fez um ótimo trabalho depois do levantamento do edital, que o senhor Rubens é um senhor de 55 anos de DENIT, que veio para essa casa, pediu um prazo, e as empresas dividiu e pagou ele. A partir desse documento é que foi um belíssimo trabalho para a mão do Cristiano e o Tomás da prefeitura, que entrou judicialmente. E foram para a rua. Tá? A partir daí, sem esse documento, o pedágio estava pronto. Aí nós fomos sim para a Câmara dos Deputados. Nós temos lá o Edalmo, que abraçou, e foi com nós para o Tribunal de Contas. Essa altura, o Cristiano e o Tomás já tinham entrado aqui, ó, o juiz de Leopoldo já tinha barrado. Mas nós chegamos na Câmara dos Deputados, eles perguntou assim, faltando 7 dias, tem documento? Eu falei, eu, Cristiano, Tomás, o Marião estava junto, o Salim, prefeito de São Zé, tem. Que sem documento, ele tinha passado um trator em cima de todo mundo e tinha feito o pedágio. Não tem, podia fechar a rua, podia ficar a semana toda na rua fechando rua. O cara bateu no peito e falou, nós vamos fazer. E no dia da licitação, ele já estava acabando de medir. E nós fomos lá na hora da licitação, foi o prefeito de Matozinhos, o Cristiano Marião, o secretário, todos os advogados, chegou lá e estava abrindo o edital. E tomou mais um processo de descumprir a ordem judicial. Então, muitas vezes, as redes sociais é bom, mas só quer bater, só quer falar, não quer mostrar o que acontece na cidade. E eu acabei de mostrar aqui, ó. Tá bom? Eu acabei de mostrar. Que dia que você já viu isso nas redes sociais? É muito bom, mas vamos ser honestos e mostrar o que acontece na cidade e quem trabalha. Eu quero passar a palavra agora ao senhor Matheus, que vai para a tribuna. Presidente, só uma parte aqui, por favor, presidente, só uma parte. Só um minutinho. Só uma parte aqui. Pessoal, como sempre, o Fabrício está aí de prontidão, atento às reuniões. Sobre o questionamento que eu fiz aqui, ele falou que na quarta-feira a empresa ela foi notificada, né? E a empresa vai verificar sobre a manutenção lá do gerador, que está dando tanto barulho lá para o pessoal que utiliza o PA Central. Então, obrigado aí, Fabrício, pela atenção. Aí está a informação, então eu passo a palavra ao senhor Matheus, que terá até 15 minutos para falar no assunto que foi abordado, que é a importância das redes sociais. Boa noite a todos. Eu queria agradecer e cumprimentar o presidente em nome de todos e todo mundo que está aqui presente e na internet. Vou ser breve porque só tenho 15 minutos, né? Eu vim em paz trazer as reivindicações e propostas das redes sociais. E antes de qualquer coisa, com relação a essa questão do
do pedágio, eu nem vou abordá-la hoje, porque não vai dar tempo realmente. E é um pleito de deputado, né? Por isso que eu, no post que eu particularmente fiz, não sei se é isso, foi com relação aos deputados que apoiaram e os que não se manifestaram com relação a isso. Aí eu quero fazer 3 considerações que acabaram virando 4, né? Eu vim em paz, mas essas 3 ponderações são importantes. A primeira delas é sobre... Eu ia passar está entregando aqui uma folha com as 32 reivindicações para vereadores, ia ser passado aqui, então fica prejudicada a plateia e os internautas, porque me avisaram hoje, eu pedi hoje, é um pendrive, 2 slides que não poderia, teria que marcar até sexta-feira. Eu falo porque eu já vim diversas vezes, inclusive na gestão do Zé Maria, do Aziz, e foi permitido, o computador está ali, gente, é modernidade, é só espetar e colocar. A outra questão é porque é uma resolução interna, mas isso tem que dar publicidade. Deveria ter me avisado quando eu pedi. Olha, se for utilizar o Data Show, tem que pedir de uma vez, não tem problema. Outra questão, o povo dos infernos, como dito, são pessoas comuns, gente. 11 mil pessoas. Aliás, muita gente que acompanha o pouco da política da cidade, no pouco tempo que sobra, com o número de desemprego que a gente tem, o pessoal tendo que levar filho para creche, faltando vaga em creche, todo mundo desesperado. Nós estamos numa época muito difícil. Então, o pessoal que entra ali para acompanhar a política, um pouquinho que seja, tem que ser valorizado, muito valorizado, porque é muito difícil, né? Outra questão que foi dita, não existe o povo de Mateus, gente. Na verdade, né, ainda bem que não são o povo de Mateus, porque isso aí eu deixo a responsabilidade para vocês que foram eleitos, tiveram voto e disponibilidade para isso. Eu não tenho a intenção mínima até os 50 anos, que é até onde eu consigo planejar. E a quarta coisa é com relação à liberdade de imprensa, né? Ela é garantida por lei, e mesmo que não fosse, a gente deveria defendê-la o tempo inteiro sobre alto custo do silêncio forçado. Então, isso daí a gente tem que defender o tempo inteiro. Mas voltemos aqui, né? Eu quero frisar que eu estou aqui em paz. Eu trago propostas e sugestões de 78 pessoas que comentaram lá dentro do Cadê. Alguns mandaram mensagem pelo WhatsApp, porque não tem o Facebook, muita gente participa também ativamente, né? E eu sugeri, ia estar postado aqui, que é um plano de ação simplificado, né? O que, como fazer essas coisas, eu vou encaminhar depois para os vereadores, porque estaria aqui no telão e não foi permitido. Então, um plano de ação, gente, com quem vai fazer, como vai fazer, a data, uma coisa que a gente precisa de data para as coisas, né? Para a gente poder até desligar e parar de cobrar. Olha, vai ser dia 25 de outubro. Beleza, 25 de outubro a gente volta e cobra. Sem essa data, a gente fica naquele desespero todo dia, igual o pessoal da educação. Quanto que vai ser? Quanto que vai ser? Vamos para lá desesperado, larga serviço, deixa a menina em casa e vem para cá lutar todas as vezes, sendo que uma data resolveria, né? E uma coisa, gente, a questão da publicidade, porque eu sei que muitas coisas que eu vou falar, tem no site, tem ali. A publicidade, ela tem que ser ativa, né? Porque a publicidade, quando você fala, tá numa gaveta, esperando um protocolo. Quem tem tempo de sair de casa hoje, protocolar alguma coisa, esperando a documentação? Muitos dos requerimentos dos vereadores que estão aqui não são respondidos, muitos dos requerimentos das gestões anteriores não foram respondidos. O Salim, inclusive, era um que brigava toda reunião, chegou aí no Ministério Público. Exatamente. A publicidade tem que ser ativa. O que é ativo? Você coloca, você informa para o cidadão mais simples e com o intuito até de informar o cidadão desinteressado, porque mais do que dever, é obrigação dele cuidar do dinheiro público, até dos desinteressados. A gente precisa dessa publicidade ativa, gente. Então eu vou falar a relação rapidamente aqui. Ela estaria ali, ia ser mais simples, né? A primeira delas, são 32, vou falar rapidinho. Amanhã completa 1 ano da apresentação final do texto do novo Código Tributário, né?
que aumentou o IPTU, o ISSQN dos autônomos e a taxa de iluminação pública. Então, a primeira coisa, gente, é uma relação do pessoal para os vereadores, em cima desse plano de ação, para colocar datas, explicar, porque quando eu falo de publicidade, esse plano de ação poderia ser uma ferramenta interessantíssima para os vereadores, que tem muita gente que está trabalhando, a gente encontra, explica o que está acontecendo, mas não chega para a população de forma em geral. É uma sugestão que deem publicidade, coloque data nas coisas e cobrem das pessoas corretas. Olha, nós estamos esperando resposta de tal pessoa. E dependendo, o requerimento talvez não seja a melhor ferramenta muitas vezes. A lei de acesso à informação, ela obriga que a informação que estiver disponível tem que ser na hora. Se não tiver, tem 20 dias. Prorrogáveis por mais 10, sob argumento plausível, né? Então, primeiro, o valor de arrecadação do IPTU, quanto que aumentou, né? Eu sei que vai ter reunião quinta-feira, fica até a sugestão para ser questionado, eu não vou poder estar presente. Prestação de contas da taxa de iluminação pública, que já era positiva. Quando que está essa taxa de iluminação pública? O projeto de 1,3 milhões de estudo, em caixa alta, de implantação de LED. Exatamente. A questão das progressões do funcionalismo público de forma geral, que foi uma promessa da época, né? Olha, vai aumentar imposto para a gente poder quitar essas dívidas e até hoje nada. A questão do plano de carreira da educação, vamos pôr uma data para resolver isso, gente, porque parece uma novela eterna. Todas as vezes isso está acontecendo, eu sei que não é culpa dos vereadores, mas isso tem que chegar, tem que ter um fim, exatamente. Então vamos cobrar, vamos pôr uma data e paralisa tudo. Olha, vamos resolver, cada um vai ter que abrir mão, não sei como é que vai ser essa negociação, mas não pode virar essa novela eterna, né? O resultado do aumento do ISSQN dos autônomos, né, como ficou isso, o balanço decenal da educação aprovado em 2015 com metas, que foi uma sugestão inclusive do Salvio, que é um ferrenho defensor da educação, a apresentação do plano de trânsito, que custou R$162 mil, foi apresentado em dezembro de 2015, o Indianinho cobrava isso direto, inclusive tem requerimento dele. Eu conversei com o coronel, ele falou que já foi na empresa, já pegou esse material, está terminando os estudos para apresentar. Mas eu queria sugerir que colocassem data para essa apresentação, porque é muito importante, gente. A situação da fábrica de tecidos, como é que está isso? Está esquecido? Foi ali que a cidade nasceu, né? Pode pegar todos os livros de história que a cidade nasceu ali, com o Antônio Alves. É muito importante, é um espaço excelente. A situação da Franco Matos, gente, que foi até triste lembrar disso, né? Foi uma votação que dá vontade de esquecer aqui. Como é que ela está? Que ali tem espaço para novas empresas, se não me engano, são 90 mil metros quadrados. Critérios para doação precária de terreno, eu sei que o Piau tem brigado por isso aqui direto. Quais são os critérios, né? E situação dos contratos das empresas e dos terrenos. Eu falo, gente, que desde sempre, tem 11 anos que eu acompanho as reuniões da Câmara. No último ano, nos últimos 18 meses, menos presente, desde da gravidez do meu menino, mas nos outros aqui eu só perdia para later. Que Deus o tenha, né? Porque quando não se tem clareza nas coisas, quando não tem clareza nas coisas, levanta, paira no ar, tem aquela conversa de boteco, de esquina, e toda hora a gente ouve uma coisa. A maioria delas provavelmente não é verdade. Mas e aí? Cadê a transparência ativa, a publicidade ativa que a gente fala, né? A questão do cronograma do Olho Vivo, que é um projeto antigo, a Melinha lembrou que foi entregue na gestão de Heloísa ainda, requerendo isso. Confis colocaram agora junto com a lâmpada de LED, me falaram. Olha o projeto aí de 1,3 milhões para estudo, dependendo, pega esse projeto, já vai colocando lâmpada de LED, onde tem lâmpada comum, a de LED não é melhor, e vai colocando essas câmeras do Olho Vivo também. A questão do abandono do Memorial Chico Xavier. Você vai nos restaurantes, já tá cheio de gente de fora toda semana. Como é que tá esse memorial? Gastaram nele 2 milhões e 700 lá em 2008. Virou uma ruína, roubaram a terra, areia, a brita, ferragem. O que é que vai fazer com isso, né? A gente está atraindo turistas aí sem um ponto específico para poder recebê-los de fato. Então, uma coisa interessante, gente, que eu queria propor. O Alex levantou isso agora. Uma comissão para debater o vencimento da concessão em 2020. Porque não fica uma pessoa sozinha não, sabe, Alex? Aí junta todos os vereadores, o próprio executivo, a população. Vamos brigar junto, vamos colocar tudo na mesa e conversar, ouvir.
Saem ideias, só de colocar no KDI surgiram 78 ideias. E foi coisa rápida, todo mundo anda muito sem tempo. Então eu proponho essa comissão, não sei se fui eu ou outra pessoa, essa comissão seria muito importante para debater isso, né? É a questão os preços da passagem de ônibus. Essa planilha de custos, ela tem que ser pública. Eu falo assim, colocar ela na internet, lá na página, e não é lá busca, dá um buscar, seleciona, grandão lá, planilha de custo apresentada. Você clica, ela já sai para você em PDF da forma que for. Exatamente, a publicidade ativa, né, para a gente acompanhar. A questão de parar o ônibus na rodoviária, lá em Belo Horizonte, a coisa que Lagoa Santa conseguiu, podíamos lutar por isso. Eu sei que tem gente olhando, mas por que a gente não mobiliza e põe a data? Vamos parar isso lá, vamos lá no DER, onde for, vamos colocar a data e os responsáveis, fazer o que for preciso. A viabilidade de implantação de mototaxistas. Já existe em Vespasiano, Sete Lagoas, diversas cidades. Eu falo isso muito, porque os jovens, principalmente dos bairros mais distantes, como é que sai à noite? Táxi não tem. Quando tem é caro. O menino novo não tem dinheiro para poder pagar táxi. Ônibus, os horários são horríveis. Como é que um menino desse vai sair para uma festa aqui no centro? Inclusive, tem tido direto. Agora, na feira agropecuária, que o Daniel fez, por exemplo, como é que um menino desse vai embora às 11 horas da noite e mora lá na Morada dos Anjicos? Eu não sei o horário de 11, mas não tem. Vai a pé ou fica em casa. Mototáxi é uma forma muito barata e eficiente. Aí vão falar, mas tem um risco de acidente. Isso daí a pessoa que vai pegar resolve, né? O direito do cidadão escolher se quer ir ou não quer. Mas tem que ter essa opção. Prestação de contas dos parquímetros, gente. É um projeto interessante, mas a gente precisa saber, porque ele foi implementado em 2007. Eu nunca vi. Se teve essa prestação de conta dos parquímetros, o Gerto, inclusive, falou que não tinha. Ele sempre soube muito bem disso. Nunca teve essa prestação. Como é que é? Dá 15 mil, 8, 2, 70, né? Porque a gente tem uma coisa de debater, eu acho que tem que ter o rotativo, ele é importante, mas eu estou falando, é eficiente um sistema que cobra R$250 mil do município por ano, nós estamos falando de 1 milhão na gestão de 4 anos. Precisa disso? Existem outras alternativas para serem implementadas em 2019, 2020. Eu falo para frente, gente. Não estou aqui brigando com ninguém, nem falando que o negócio é ruim, não. Eu estou falando que são alternativas que a gente tem que pensar. Colocar na mesa alternativas e debater se são realmente necessárias ou se existem outras. Belo Horizonte está implementando agora. O Matheus Simões, que é filho da terra, né, que é vereador lá em Belo Horizonte, ele fez uma audiência pública lá para debater o rotativo de lá, que é através do aplicativo, pelo telefone. Parece que é um custo muito baixo. Já que tem esse contrato, ótimo, vamos honrar, mas ele termina quando? Pode convidar o Matheus Simões para poder vir aqui explicar para a gente um dia como funciona lá? Talvez dê para copiar de forma mais barata, é interessante para todo mundo. Um balanço do plano diretor, né? Como é que ele está, as questões que precisam ser regulamentadas. A moça até falou aqui a questão das antenas. Olha como é que precisa ouvir a população. Lá no Novo Campinho, estão instalando uma torre que fica a 1,5 metro de residências. No plano diretor, ele trata de igreja, hospital, praça, distância mínima, mas não trata de residência. Então, é falha do plano diretor. A residência deveria ser uma das primeiras. Tem comprovação aí de que a antena próxima à casa causa risco à saúde. Então, fica um ponto a ser levantado, um dos exemplos de como o plano diretor precisa ser revisto sempre, debatido, discutido. Eu acho importantíssimo chamar os cidadãos para isso. A situação, eu lembro que isso é da época do Salvio, tá? A situação da lista pública de espera de vaga nas creches. Eu não estou falando que ela não exista. Eu estou falando que onde que ela está? Onde ela está? Eu consigo acessar ela aqui clicando, entrar no site, por exemplo, da prefeitura e assim, ó, lista de espera das creches. Clicar agora aqui do meu telefone. Isso é publicidade, para a gente ver, ó, qual é a lista. Não estou falando que tem ninguém passa nos outros na frente, não. Coisa que denúncia que tinha na época do Salvo. Por isso que ele requereu isso. Eu não tenho nada de denúncia, nunca nem ouvi, na verdade, só da época que o Salvo estava aqui. Então, é importante essa publicidade, porque as pessoas ficam reclamando, e quem precisa trabalhar e tem um menino em casa e fica suspeitando, né, que exista isso, fica muito indignado. Eu estou falando só de publicidade, da transparência disso, resolve toda a questão. E a questão da transparência, inclusive, poderiam regulamentar
a utilização da palavra livre. Até quando pode pedir, colocar lá a relação de pessoas que já estão inscritas, né? Qual o tempo antes que você precisa para poder requerer o telão aqui. Isso que eu estou lendo todo mundo e poder estar olhando aqui agora pelo Facebook ou aí da plateia. Até quanto tempo antes? Me falaram que até sexta-feira, meio-dia, mas era só espetar o pendrive ali e colocar, né? Avaliação do asfalto na cidade, gente. Eu falo isso porque quando eu coloquei no Cadê, eu pedi que fossem questões macro, né? Porque eu falo que muitas vezes, e não estou tirando mérito não, que a gente tem que brigar pelas coisas, o bairro, as cobranças que o vereador tem. Mas a gente precisa fazer um levantamento de como anda o asfalto na cidade de forma geral. Porque muitas vezes a gente briga pela rua ali, do que a gente foi bem votado, do bairro, dessas coisas. E a cidade como um todo, talvez, porque todo final de mandato, o que a gente vê? Vai lá e faz uma capa de pastel, faltando 1 mês e meio para acabar o mandato, né? Toda vez. Aí nós temos uma sequência na cidade de 15 capas de pastéis, que dá uma chuvinha, tem buraco, vai lá e tapa. Talvez, diante disso, fosse interessante começar a fazer um asfalto de verdade, nem que ele durasse 15, 20 anos. Vai continuar tapando buraco? Vai. Mas o asfalto que vai começar a fazer, vai arrancar lá do fundo, vai colocar brita, vai fazer tudo, igual fizeram na BR, e vai durar 40, 50 anos. Vai demorar 15 anos para a cidade inteira. Mas vai resolver o problema do asfalto direto, porque não dá. É inconcebível. Não estou falando que não deva ser feito. O problema é ter buracos que toda semana as pessoas reclamam de buracos e todo ano, uma chuva que dá, suja o buraco. No lugar que tampou, no outro mês tem buraco se chover. Isso é um absurdo, é dispêndio de dinheiro público, porque tampar custa caro também. Né? Foi colocado lá a questão da uma verba que tem disponível para pavimentação da Agenor Teixeira. Pediram que colocasse uma data, quando isso vai ser feito, se vai ser feito, né? Situação da ET em Dr. Lund, direto a gente recebe reclamação no Cadê, no Help, no grupo Radar, do WhatsApp, diversas fontes, reclamando que o pessoal está jogando o caminhão de esgoto no Ribeirão. Então, isso tem que ser olhado, né? Vamos fazer o levantamento, tem a filmagem que está aí para qualquer um enxergar. Se isso estiver acontecendo, por que está acontecendo? Vamos chamar a empresa. É questão de multar? O que precisa ser resolvido nisso? Eu estou dando um exemplo da publicidade. Relação de cargos e salários da Câmara e do Executivo. Quando eu falo de publicidade ativa, eu não sou dos mais ignorantes, não, sabe, gente? E eu tenho 11 anos que eu... Vamos falar de milito nessa área de cidadão, acompanhando as coisas. Para você buscar essa informação, um leigo não acha facilmente, não. Você tem que ir lá e clica, né? Tem umas 4 opções, aí você acha de um por um. Deveria ter lá na cara assim, ó, cargos e salários, no site da prefeitura. Cargos e salários. Você clica na caixinha, sai o relatório, tanto da Câmara quanto da prefeitura. É só um exemplo, porque o primeiro passo a ser dado em direção à publicidade é dando a maior publicidade das duas casas, né, gente? Da Câmara e da prefeitura. É o primeiro passo, né? Não adianta cobrar da casa dos outros se a casa da gente está suja, não é? A questão da Feira do Agricultor... Orador, seu tempo esgotou. Só falta 3 itens. 3 itens. Te dou 3 minutos. Ótimo, obrigado. Vou ser rápido aqui. A Feira do Agricultor, gente, que o Salim cobrava tanto quando estava aqui, parece que está para sair, a Fátima me falou, precisamos de data, porque a agricultura familiar é muito forte aqui na região. Né? Castração contínua de animais de rua de risco. O Fred fez um trabalho interessante, mas é preciso que toda semana tenha. Nós temos uns 4, 5 mil cachorros, cães de rua aí, que ficam dando filhote 5, 8, 10 e vai só aumentando. Precisa ser semanal, que castrem 20 por semana. Aumento do investimento na coleta seletiva. Era 3%, com os muros inteligentes está próximo de 5%. A gente precisa atingir próximo de 30%, que é o que Curitiba faz hoje. A gente tem que se espelhar nos melhores, né? Porque a gente quer uma Pedro Leopoldo muito boa. Locais em Pedro Leopoldo para doação de sangue, foi uma sugestão, talvez um avanço semanal, alguma coisa que colete sangue e já leve para o Hemominas direto. Aí fica a sugestão aqui, né, gente? Eu acho muito interessante. E um plano
de geração de empregos. Eu acho muito interessante que a gente podia sentar e conversar. Na próxima eu falo sobre isso, estão aqui as 32, e eu finalizo aqui dizendo que a cidade precisa de união, gente, e principalmente de racionalização dos gastos para gerar empregos e planejamentos. Espero que depois das eleições a gente consiga reunir com os futuros deputados e montar um projeto para 20 anos, porque nós só vimos agora, e foi muito interessante, na questão do pedágio, os prefeitos conversando, coisa que eu acho que nunca vi na história, nos últimos 15, 20 anos, e foi muito interessante, um vereador conversando com o outro, um prefeito conversando com o outro. A gente precisa montar um projeto para 20 anos, de forma que um prefeito entre, você ter toda uma diretriz a ser cumprida. Claro que cada um vai adaptar a sua gestão, mas o barco tem que tocar, ele não pode parar por causa disso. Não estou dizendo que parou, mas a gente não sabe quais são as diretrizes para daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Então é isso. Eu estou indo para uma reunião no Tupiguá, fica todo mundo convidado do Partido Novo, e se alguém souber de reuniões de outros partidos, me convidem também, que é muito importante ouvir as propostas para melhorar esse Brasil nosso tão desigual, cheio de problema. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Alguém vai querer falar? Presidente, pela ordem. Tá bom, Matheus, eu só queria dizer para você sobre a prestação, sobre... Você falou aqui a dificuldade para poder acessar o site da Câmara. Vou dizer para você que teve uma palestra aqui com um dos melhores oradores da Assembleia Legislativa, que veio fazer uma palestra aqui, que foi convidado nas redes sociais, por todo lado. Quer dizer, não veio tantas pessoas que a gente esperava. E aqui, ó, com todos, inclusive os servidores aqui, ele abriu a página da Câmara e fez questão de parabenizar, perguntou quem que era do financeiro e parabenizou todo mundo, abriu várias. Ele clicou lá e mostrou várias coisas assim, ó, e parabenizou a Câmara de Pedro Leopoldo e parabenizou os servidores que estavam aqui, quem que operava. Tá? Isso aí você vai me desculpar, mas ele estava aqui com muita gente, tá bom? E sobre outra coisa que você falou aqui também, de às vezes calar. Vou poder? A respeito de calar a imprensa, eu só queria que eu acompanho o Facebook, não sou de entrar, que a vida é uma correria, eu não tenho muito tempo, mas eu acompanho, chego em casa às 11 horas, meia-noite, eu fico assistindo. Eu só que espero que não é calar, não. Eu espero que quem está atrás daquele computador que tivesse responsabilidade e respeito com as pessoas também. Porque muitas vezes é só agredir, postar, às vezes, muitas coisas que não é verdade. A cidade nossa, hoje, parece que é a pior cidade de Minas Gerais. Parece que não tem nada. A situação que nós estamos no nosso país hoje, Pedro Leopoldo hoje ainda, a situação que está, nós temos que agradecer a Deus e tudo, a situação que está hoje, a situação, inclusive financeira, e a situação que vem passando aqui nós, Pedro Leopoldo, com esse governo, com 13 milhões de déficit. Então, eu só peço que tivesse mais responsabilidade. Nós somos 10 vereadores eleitos nessa casa pelo povo, e nós trabalhamos. Muitas coisas. Tudo que você falou aqui, daqui a pouco você vai ter resposta do que você falou. Tudo que você falou é Franco e Matos, tudo. Nós estamos acompanhando. Como é que está aquilo ali, como é que está a Uni. Nós estamos trabalhando dia a dia. Dos professores, se Deus quiser, os servidores. Nós temos uma reunião na quinta-feira. Assim, ficamos horas na quinta-feira, espero com certeza que vai ser quinta-feira a última para a gente sair com a decisão. Então, nós estamos trabalhando. E muitas vezes nós vamos poder continuar com a reunião, por favor? Então, sim, nós estamos trabalhando. É porque às vezes não tem uma resposta concreta para estar passando para a população. Tá bom? Ô, Louro, eu não falei calar a imprensa, não, falei sobre liberdade de expressão, que é uma coisa que eu sempre defendo. Eu Mas não usei se você for olhar direitinho, vai dar na mesma no final. Tá bom. E são coisas completamente diferentes. Vai dar no final. A questão das ciclovias do Paulo aqui, gente, nós temos só 2 ciclovias na cidade da época de Dr. Hélio, né? As ciclovias, eu vi até que estão mexendo na ciclovia de Dr. Lund agora, mas é preciso expandir. E no plano de trânsito, tem ciclovia na principal inteira. Ou seja, tanto é viável que existe um engenheiro de trânsito que assinou por aquilo ali. E quanto à responsabilidade, Louro, eu posso responder por mim, porque lá são 11 mil pessoas. O que eu colocar lá, eu posso vir aqui, responder pelo que eu falo, conversar, debater.
Não tem problema nenhum quanto a isso. Tá bom, passa a palavra, vereador Leozão. Passa a palavra, vereador Leozão, por favor. Passa a palavra, vereador Leozão. Matheus, boa noite, seja muito bem-vindo a essa casa. Obrigado. Matheus, boa noite, seja bem-vindo a essa casa. É sempre um prazer recebê-lo. Realmente eu ia citar que você esqueceu o item 22, e não são 2 ciclovias, são 3, né, que tem Doutor Lund, Lagoa e o Matuto, Santo Antônio da Barra, então você esqueceu de uma. Inúmeros itens que aqui estão, eu espero que o Executivo possa trazer a resposta na prestação de conta, aonde eu deixo o convite a Vossa Excelência e todos os demais que compareçam ao plenário para ouvir a prestação de conta do Executivo. Coisa que há 2 anos seguidos, na audiência pública de LDO, nós tivemos que abrir e fechar a reunião por falta de público, por falta de gente em plenário que poderia nos ajudar com o orçamento do ano seguinte. E, infelizmente, a população não compareceu. Você frisou no início da sua fala, né, onde eu queria até que você explicasse melhor, porque tudo que foi falado nesse plenário está gravado nos anais da casa, onde fala-se povo dos infernos, né? Eu acho que em momento algum foi usado essa palavra em plural. Povo chamado a população, não. Vocês estavam aqui e vivenciou. Vocês estavam aqui e vivenciaram a situação, como eu acabei de frisar, está gravado. Você frisou também, inclusive citou o nome de uma pessoa aí que eu toda a vida elogiei, que para mim era o único presidente da associação que estava nesse plenário toda segunda-feira, que é o Latê, e eu não posso concordar porque você não estava, entendeu? Então, simplesmente, o Latê, eu concordo. Dos meus 6 anos de vereador, o Latê toda segunda-feira, às vezes com o uniforme da Precon, ele estava aqui acompanhando nossa reunião. Você só vinha em momentos que era do seu interesse, comparecer aqui. Eu já deixei para você convites, não sei esses vereadores da gestão atual, mas desde a gestão passada, né, deixei o gabinete de portas abertas, esperei receber projetos através do movimento, através da sua pessoa, que tanto nos acompanha, né, e infelizmente, simplesmente fui julgado de formas incorretas, inúmeras vezes, pela sua pessoa até, né, influenciando os demais. E, inclusive, hoje, na atual gestão, eu vejo que o seu contato maior, às vezes, tem sido com o Alex, tem sido com o Marcos Marinho. Eu até queria perguntar a esses vereadores se você já esteve com eles, já levou até eles projetos no gabinete, para que pudesse vir a essa casa com o nome do movimento, com o nome de pessoas que realmente querem um Pedro Leopoldo melhor. Que acho que essa é a função que foi criado, né, o Movimento Cadê. O primeiro debate que eu fiz com você nessa casa foi em 2013, onde eu não sei se você se lembra, eu perguntei para você se o movimento era uma ONG, se fosse uma ONG, se tinha um estatuto, né, e que na época eram 4.000 e poucos integrantes, e só de pessoas gabaritadas, de empresários, de engenheiros, de arquitetos, de médicos, só pessoas que têm muito a somar para o nosso município, para a nossa cidade. E na época eu perguntei para você em quantos movimentos sociais, em quantas ações sociais o Movimento Cadê era engajado. Né? Quais os trabalhos voluntários, nós temos aí Laís, nós temos aí Fazenda Renascer, enfim, nós temos aí várias instituições que podem se doar o seu tempo, que podem montar projetos sociais. Na época, todas as suas respostas à minha pessoa foram negativas, né? Aí eu te perguntei quais os projetos elaborados pelo movimento trago a essa casa para ser votado pelos vereadores da época e levado adiante com o nome do movimento, com o nome de pessoas que realmente querem lutar por uma cidade melhor. Infelizmente foram nenhum. Hoje, praticamente triplicou a quantidade de participantes, de membros do Grupo Movimento Cadê. Eu refaço as mesmas perguntas de 2013, eu deixo elas a você.
né, procurando saber se algum desses itens que eu questionei naquele ano, se hoje o movimento avançou em algum ponto positivo para a sociedade, para um Pedro Leopoldo melhor, né, sem ficar dependendo só de executivo, só de legislativo, fazemos a nossa parte como cidadão. Porque hoje eu estou vereador há quase 6 anos, mas eu sou engajado em ações sociais desde a minha época de Cauê, que foram 18 anos lá dentro. Entendeu? Então, eu faço trabalho voluntário, não é de agora, e muitos, às vezes, me julgam que eu preocupo muito com assistencialismo. Agora, se cuidar do ser humano na área da saúde, né, na área da dependência química, chama-se assistencialismo e não amor ao próximo, eu desconsidero um pouco da visão do ser humano, né, de esperar o amanhã. Hoje nós temos aí um sistema único de saúde falido. Nós temos aí uma política pública podre e fraca, que não abraça nada, que simplesmente desvia dinheiro público. Está aí para quem quiser ver e investigar. Então, eu te faço essas perguntas que você possa me responder no final dos mesmos itens que te questionei em 2013. Sobre a cobrança realmente do aumento de alíquotas, plantas de IPTU, na reunião de quinta-feira eu cobrei isso do Executivo, aonde está o planejamento, aonde está para mostrar os números e aonde está a negociação que foi feita em acertar a vida dos servidores públicos. Isso os vereadores que lá estavam lembram da minha cobrança do Executivo referente ao projeto de aumento desses impostos que foram feitos para que não venha fechar posto de saúde, creche, né, escola, enfim, para que a receita do município pudesse aumentar devido às quedas de arrecadação, como está aí para todo mundo ver, Rolsim, Cauê, Incop, Lapa Vermelha e entre outras empresas só demitindo. Cauê hoje nem forno tem mais. Compra clique na mão da Rolsim, que é a concorrente. Estou aguardando a resposta do Executivo. Como inúmeros foram os requerimentos feitos a essa casa, solicitando todas as informações que você trouxe nessa lista aqui de 32, que eu acho que ainda cabe até mais aqui, né? O Marco Marinho mesmo é um dos recordistas em requerimento enviado ao Executivo e até então muitas respostas não vieram. Ele já chegou até a refazer requerimentos. Sobre a fala das creches, eu não sei se é do seu conhecimento, aqui tem representantes da classe, mas desde a época da gestão passada, que a secretária de Educação era a Flávia Cadete, tem que ser atualizada uma lista via Ministério Público, porque se estiver dando o famoso jeitinho brasileiro, entendeu? Se isso estiver acontecendo, é sério, nós temos que denunciar, porque isso está acordado desde a gestão passada, que se passasse, o promotor vai responder tanto a secretária de Educação quanto o prefeito. Entendeu? Porque essa lista de espera ela tem que ser atualizada e enviada ao Ministério Público constantemente. Isso eu acompanho desde a gestão de Heloísa, que é onde eu estava vereador. Então, creio eu que até então, às vezes que eu procurei a Secretaria de Educação no quesito creche, foi me mostrada a colocação daquelas crianças aonde ela estava, quantas pessoas tinham na frente dela, né? O projeto que eu frisei em plenário de 1.280.000 referente à iluminação de LED, parece que ele foi frustrado, não vai acontecer mais. Então, algumas coisas que aqui estão, acho que cabe realmente resposta ao Executivo. Aí eu falo para você o seguinte, Matheus, você é um cara com tamanha inteligência, com tamanha vontade política, né, inclusive em 2013, eu te fiz até um convite, né, que você foi bem taxativo aí na tribuna, você agradeceu o convite, falou que não tinha essa vontade e que você não conseguiria ser um vereador. Pelo menos na época foi essa a sua fala. Mas eu reforço a minha fala, deixo mais uma vez o convite, acho que a política precisa de bons representantes, né? Acho que a política precisa de pessoas que realmente queiram se doar e fazer desse país algo melhor do que essa política podre que aí está, principalmente de alto escalão. Então, deixo para você o convite, que coloque o seu nome pleito em 2020, que venha ser um representante do povo, que venha ocupar uma dessas cadeiras aqui e ser a voz deles nessa Câmara. Entendeu? E, mais uma vez, eu te peço alinhamento, transparência, para que possamos ser diretos.
né? Eu sei que você tem o hábito de gravar todas as conversas de quem você liga ou de quem liga para você, porque eu já ouvi vários áudios seus de ligações com companheiros que me enviaram. Então, eu acho que a casa toda a vida teve de portas abertas a recebê-lo. Toda a vida, acho que vereador nenhum te virou as costas. Eu já te ofereci isso inúmeras vezes, mas você às vezes prefere me espancar sem às vezes nem me ligar. Nessa gestão eu recebi uma ligação sua, só uma, para me questionar algo. Então, às vezes, é muito mais fácil ser a pedra do que ser o alvo. Então, eu simplesmente peço a você, concordo com tudo que você está cobrando aqui. Concordo, sim, que nós temos que ter uma política justa e séria para que esse nosso município, o nosso estado e o nosso país, vergonhosamente está, politicamente falando, venha a ser outro. Às vezes, não para mim. Você acabou de falar que é pai, que tem uma criança de aproximadamente 1 ano, né? Eu acho que isso aqui é um futuro melhor para ela do que para você. Eu acho que a sua visão hoje, ela deve ser bem melhor do que a de 2013, que você não era pai. E quando se torna pai, o mundo se gira em torno do filho, não da gente. A gente toca o barco. Então, reforço o convite, entendeu? Me coloco à sua disposição mais uma vez. Continuo sendo um representante seu. O meu telefone continua à sua disposição. E não me julgue sem questionar, não. Me ligue, me procure, peça que eu vá até você. Eu vou estar aqui sempre à disposição para tentar te ajudar a somar. Muito obrigado. Muito bem. Só um minuto, Matheus, por favor. Eu quero consultar o plenário aqui, porque passamos já das 8 horas, e a partir das 8 horas realmente é a ordem do dia. Eu quero colocar em votação para a gente continuar o pronunciamento. Pergunta aos vereadores. Aquele que concorda, se manifesta. Os que não... Aprovado por todos os vereadores e pode continuar. Ô, Leozão, eu sei que você é um camarada muito sério, eu tenho muitas referências suas, porque eu trabalhei na Cauê, e as pessoas que eu conheço te conheciam também. Uma pessoa que veio de baixo, veio crescendo, lutava muito, representava, discutia, debatia nas reuniões de lá, né? Mas realmente a questão do pleito não está nos meus planos até os 50 anos, porque eu não tenho tempo. Inclusive, eu tenho uma empresa que trabalho muito, saio 6 horas da manhã durante o dia, estou dando umas consultorias que mexo nelas à noite, então muitas vezes eu trabalho até 10, 11 horas da noite. Hoje eu tive que sair mais cedo ainda, meu filho andou hoje, eu não vi, vou chegar em casa e vai estar dormindo, né? E saindo daqui eu vou para outra reunião, mas faz parte da vida, né? A questão da lista, por isso que eu falei a importância da publicidade, a lista das creches, porque existe um procedimento. Mas onde essa lista está? Ela deveria ser pública de estar no site, entendeu? Para evitar isso. Ah, tá assim, não tá não. Está no pública, está resolvido. Não há o que se questionar. Exatamente, a publicidade ativa, né? Está lá no site de forma que você lista de creche, você clica e aparece. A questão da minha presença aqui com o Latê veio muito mais do que eu mesmo, uma pessoa que eu sempre admirei. E sempre, principalmente no início, era muito mais assíduo. Fui desanimando ao longo do tempo. O pastor Zé Maria lembra aqui que a gente vinha com a turma, né, pastor? Com muita inexperiência, pecamos muitas vezes, erramos, né? Erramos a mão por inexperiência, essa vontade de cobrar demais, e ver a política toda errada para todo canto, e vem com um canhão para matar uma formiga, né? Muitas vezes a gente sai desse jeito, porque a indignação com a política é muito grande. Sobre o Cadê, Leozão, é importante entender que são 11 mil pessoas. Eu só respondo por mim, estou falando de verdade. Eu conheço umas 150 pessoas ali de perto, e dessas 150, umas 100 foi depois do grupo. Não existe, é importante conhecer a rede social por isso. As pessoas, tem gente, uma menina me procurou hoje, ela mora lá na Morada dos Angicos para falar do preço da passagem, que é mais barato vir de Matozinhos para Pedro Leopoldo trabalhar do que vir de lá para cá. Eu não conheço a menina, nunca vi, nem no Facebook eu nunca vi. Ela me mandou a mensagem. Então, quando o cobrar projetos do Cadê, o máximo que eu pude fazer foi pedir, gente, faz uma relação de coisas que vocês têm em mente, mas coisas macro, não aquele buraco na sua porta, aquele asfalto na sua rua,
para poder levar para a Câmara, porque talvez muitas coisas não chegam até eles, né? Pode falar. Dentro desse questionamento, só para você não perder o ritmo aí, não, porque eu falei, quando eu citei projetos, é porque quando é para divulgar desgraça, quando é para fazer coisas para poder arruinar, a mobilização ela é intensa. E às vezes para fazer o bem, para nós colocarmos numa rede social, convidando a população, convidando os interessados a fazer o bem, a fazermos uma arrecadação, nós estamos vendo aí são vários os pedidos, nós estamos vendo aí uma campanha sendo mobilizada pelo Leopoldo inteiro e poucas pessoas aderindo, da Catiúcia, que vem lutando contra um câncer desde menor, é uma ex-namorada do meu filho, e você não vê a mobilização da forma que vê, pelo mal. Entendeu? Então, quando eu entendo perfeitamente a sua fala, e é lógico que você não ia conhecer todas as 11 mil pessoas que estão lá, mas é só uma forma de nós interagirmos, que às vezes, para o bem, nem todo mundo aparece quando é para julgar uma pedra, quando é para poder criticar, julgar e xingar. Entendeu? Às vezes, para poder o ser humano ir de coração em prol de uma causa única, para ser solidário, às vezes, a uma pessoa, ela não mobiliza com tamanha facilidade que ela mobiliza para o mal. Mas entendo também que a política que o nosso país vive, ela desanima qualquer cidadão brasileiro de acreditar. Não é à toa que, se hoje os brasileiros não acordarem e realmente forem às urnas para votar em branco e nulo, nós vamos continuar sendo liderados pelos mesmos que aí estão, porque eles já têm um eleitorado fiel que vão votar neles. Então, enquanto o brasileiro fala, eu vou votar em branco e vou anular o voto, nós, Matheus, vamos continuar sofrendo pelo alto escalão que aí está. É por isso que eu questionei essa situação dos membros de um movimento com Pedro Leopoldo melhor, porque às vezes, quando a causa é para o bem, não se mobiliza tanto. E você tem esse poder de conseguir mobilizar as pessoas, entendeu? Então, e às vezes, tente usar ele também para essa área do bem. Nós temos aqui uma fazenda Renascer dentro de Pedro Leopoldo, que já teve com as portas fechadas, que trata de drogado, e só uma família que tem um dependente químico nela sabe o sofrimento que é. Até pouco tempo, a faculdade de Pedro Leopoldo fazia uma campanha de fraternidade todo ano, e a fazenda Renascer não era beneficiada. Ela foi ser beneficiada tem 3 anos, que eu levei o nome da fazenda para a faculdade de Pedro Leopoldo, e hoje os alimentos são destinados à fazenda. Então, são situações tão simples, né? Nós temos ali um asilo em Matozinhos, que já falaram em fechar as portas várias vezes, e nós não conseguimos mobilizar. Você entendeu mais ou menos a minha fala? Por isso que quando eu falo, Matheus, o gabinete está de portas abertas, vamos trabalhar mais alinhado, vamos brigar por um Pedro Leopoldo melhor, nos 3 pilares, saúde, educação e segurança. Vamos trazer ideias. Cara, eu não tenho ganância e nem muito menos... eu não sou orgulhoso de falar que o projeto foi de minha autoria. Se é bom para a cidade, cara, seja ele de quem for. Vamos simplesmente colocá-lo em pauta, vamos levar, quem vai ganhar é o povo. Você entendeu? Ô Leozão, assim, o pouco tempo que me sobra, tanto que a maioria das coisas eu posto à noite, ou quando eu preciso mexer no computador durante o dia, evito até colocar no telefone, eu me sinto, o CADE foi criado no papel de fiscalizar, sabe? O CADE, no início, acho que 2013 ainda era uma ONG, foi desfeita, virou só uma rede social mesmo, foi fiscalizar. É igual um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito, se você der certo e virar, ele não vai te dar o parabéns, entendeu? O pouco tempo que sobra é para fiscalizar as coisas erradas. Por mim, teríamos uma mobilização gigantesca em prol de diversas coisas. Igual teve aquela vez do Ian, né? Juntou pessoas, fizeram um trabalho lindo em prol do Ian. Eu não consigo abraçar essas coisas. Não tenho tempo, queria ter. Queria muito, mas eu não consigo. De verdade. E com relação aos projetos, Leozão, eu estou tentando usar as melhores palavras para não ser ofensivo. Não dá para julgar essa responsabilidade de apresentar projetos para os cidadãos comuns. É papel dos vereadores que recebem para isso. E não estou querendo ser agressivo nem brigar, não. Eu falo que... Mas em momento algum eu tirei a responsabilidade do Legislativo. Não, eu sei, mas eu falo... A minha intenção é quais querer projetos? somar. Aí vocês vão me desculpar, entendeu? Não, mas a minha intenção é como se eu estivesse tirando a responsabilidade do Legislativo e colocando só nas costas do movimento CADE.
Eu não entendi os aplausos, como se eu estivesse falando que os 10 vereadores que aqui estão esperando que o povo traga os projetos. Aí vocês vão me desculpar, aí eu não entendi, não. Não foi isso que eu quis dizer em também, momento algum, eu tirei a exemplificando. responsabilidade. Eu estou querendo só somar. Nós estamos querendo ideias, Não, sugestões. Tanto que eu estou Entendeu? aqui hoje por causa disso, que consegui um tempo para poder vir aqui, peguei sugestões. Eu não estou falando isso, não. Eu falo que é muito difícil cobrar desse grupo que é tão desunido na vida. Se eu tivesse o mínimo de persuasão dessas pessoas, teria 11 mil pessoas aqui. Infelizmente, as pessoas não se mobilizam. Você sabe muito bem disso. É difícil mobilizar, é difícil sair de casa, as pessoas estão desacreditadas. Eu acho que depois da votação do IPTU desacreditaram ainda mais, eu falo por mim, sabe? Não pelo fato em si do aumento, eu acho que tem justificativas que dá para debater, dá para discutir, dá para concordar, mas pela forma que foi feita. Não, também, eu falo falta de debate com a população, abrir, vamos jogar na mesa aqui, não ser aprovado em regime de urgência, né? Eu acho que as pessoas vão desanimando aos poucos, sabe? A gente tinha embates aqui, eu lembro muito na época do Reginaldo Saraiva, do Zé Ferreira que estava aqui, era uma Câmara quente, que tinha muito embate, e aqui estava lotado o tempo inteiro, mas sempre esse plenário lotado. Eu acho que tem muito a ver também com essa revolução que teve em 2014 no Brasil e no mundo de forma geral. A internet trouxe a informação mais para perto das pessoas, ela não precisa muitas vezes vir aqui buscar, pode acompanhar pelo Facebook, coisa que é ótimo, coisa que é excelente. Eu sinto falta da participação da população, de eu poder participar também, tá no meu projeto, conseguir um tempinho para vir pelo menos uma vez por mês, porque eu acho que é importante essa presença aqui. Mas é muito difícil a gente cobrar a participação das pessoas, e principalmente a mobilização, sabe, Leozão? Eu falo, principalmente trabalho voluntário, eu ajudei muito tempo na Casa do Caminho, ajudo o pessoal das Capel, estou sem tempo para poder fechar umas planilhas com eles lá, e é muito difícil a gente cobrar isso das pessoas, até para os próprios vereadores, que tem uma estrutura mínima, é difícil acompanhar e fazer esses trabalhos, porque nossas demandas são extremamente grandes, principalmente na área social que você listou aí, né? E é difícil cobrar isso das pessoas. Eu só queria deixar isso registrado, que é só um movimento. Por exemplo, você tá lá, o Paulinho, o Aziz, o Marcos, o Alex, o Piau, o Pastor, o Toninho. Todo mundo faz parte desses 11 mil. Não tem o grupo do Matheus. Eu sou só talvez mais bocudo, que vou lá e critico, dou a pedrada às vezes certa, às vezes errado, né? A gente tem que reconhecer também, porque a indignação é tanta que o que a gente consegue alcançar é a Câmara. Muitas vezes a Câmara é punida injustamente pela indignação, não só minha, mas de muita gente. O pessoal da educação sofre, não é só por Pedro Leopoldo, não. Sofre com a educação do Estado também, que não tem um repasse, os professores da rede estadual, sofre com o governo lá de cima, que fica com 90%, não é isso? É 96% para o Estado e 4% para o município. 90% do dinheiro não repassa para os municípios, é aqui que o dinheiro tem que ficar. A cidade, as coisas acontecem no município. O governo sai distribuindo emenda aí para não caçar, o caça-temer, sei lá, e não sobra dinheiro para nada. Acaba que o vereador, ele vira... É aquela anteninha de... O para-raio. O vereador vira o para-raio. Infelizmente, eu acho isso triste, porque a gente não tem acesso aos deputados. Olha na questão do pedágio, a dificuldade que foi ter acesso a esse pessoal, gente. O povo sumia, desaparecia, não atendia, não respondia e-mail. Agora, para mandar cartinha, mandar e-mail, mandar mensagem, está todo mundo, né? Mas é muito difícil ter acesso a eles. Uma pena, né, que acaba sobrando para os vereadores essa cobrança. Mas a gente cobra de vocês para vocês cobrarem dos deputados, do executivo. É o que a gente pode fazer. Infelizmente, é desproporcional algumas ou muitas vezes, né? A gente reconhece isso também, mas é no intuito de ajudar e muitas vezes no desespero. Parece até muitas vezes o chicote no negro que está cansado de apanhar, né? Então a indignação, essa é uma frase que é referida à escravidão, a indignação do negro cansado de apanhar. A gente vai tomando chicotada, vendo as notícias todo dia na televisão e generaliza como todo político é ladrão, todo político é vagabundo, todo político rouba. E acaba que isso vai passando, isso é um erro muito grave, porque a gente deve cobrar e participar,
das coisas sérias. Apesar de não termos tempo, que com essa crise aí, a gente tem que trabalhar 2 horários, a gente tem que trabalhar final de semana, 3, exatamente, não sobra tempo para almoçar com 10 minutos, resolver coisas, né, diversas coisas da sociedade de forma geral, preocupar com a política, porque se a gente não preocupar com a política, quem vai, né? Mateus. Então é desproporcional mesmo. Desculpa, viu, Louro, estender um pouquinho aqui, foi para... Só quero dizer para você, só para encerrar, nós vamos continuar a reunião, porque eu acho que você fala que você joga a pedra, dá chicotada errada. Então, eu acho que tem 10 homens aqui com responsabilidade, que trabalham todo dia, talvez você não tenha um tempo de acompanhar. Eu acho que a gente trabalhando, igual a gente trabalha aqui, tudo que você falou, a gente está a par de tudo, mas que a gente também não merece apanhar e tomar essa pedrada sem ter responsabilidade, não. Entendeu? Ô, Lô, eu acho o seguinte, você joga pedrada, aquele negócio todo. Eu, é o seguinte, eu trabalho, essa casa é aberta, sou presidente da Câmara, está tudo disponível, toda segunda-feira que está aberto para vocês virem. Então, é o seguinte, injustamente, eu não concordo e não aceito tomar pedrada, não. Porque se tem... Eu não sei de qual fato. Não, se toma... Igual você falou da chicotada, da pedrada, às vezes é errado. E às vezes você está em casa cansado, você vai ver, você está tomando uma pedrada, essa chicotada injustamente. Eu acho que era bom, igual você está sempre aqui, igual está todo mundo na reunião, acompanhar de perto para isso não acontecer, porque eu não acho justo. Lá em Brasília está a situação que está lá, o Lula preso, muita gente aí sendo condenado, mas eu acho que se tem essa, igual você falou aí, a situação que está no nosso país, tem políticos e políticos. Porque eu trabalho aqui, tem 3 mandatos que eu estou aqui, eu sou anticorrupção e trabalho contra o ladrão e o vagabundo. Então, igual você falou assim, tudo bem, hoje a população, todo político é ladrão, é isso que não trabalha, mas não é tudo isso, não. Eu falei que não pode generalizar, Louro. Mas muitas vezes você olha no Facebook e está assim, a gente trabalha, chega em casa cansado, você está tomando chicotada. É só rapidinho, é por isso que eu propus esse cronograma, tem 32 aqui, mas com certeza viram mais, que virem 50, para pôr datas, para a gente poder, Louro, visualizar o trabalho da Câmara. Eu sei que tem muita gente que trabalha muito aqui. Nós temos aqui o chefe de comunicação, ele fica por conta, tudo que acontece aqui está lá. Ele está lá, ele põe tudo lá, tudo que põe, se não veio, quem não quis. Não, ô Louro, eu falo, um cronograma, é uma sugestão, não estou fazendo crítica, não. É uma sugestão, um cronograma aqui com 50 ações, por exemplo, com datas e o que foi feito para resolver. Muitas vezes não é da gente, isso tem que partir do executivo. Tudo bem, por exemplo, olha... Vou citar o Daniel porque está aqui. Eu preciso de uma resposta com relação à data de inauguração da pista de skate. Estou dando exemplo porque ele está aqui, né? Não vamos falar de quem não pode, de quem não está presente. Preciso de uma data. O que você fez? O Daniel não me respondeu. O que eu fiz? Eu coloquei lá, protocolei com base na lei da transparência. Quem? O Daniel. Quanto tempo ele tem? 20 dias. Pronto, papel da Mas Câmara. muitas vezes, Matheus, não está na mão nem do Daniel. Tudo bem, o Daniel vai responder, não está. Quanto tempo que ficou lá no centro administrativo? Assina hoje ou não? Eu sei, Louro, eu estou falando porque a gente precisa... Porque muitas vezes essa informação não chega. Eu não estou falando de mim, não. Algumas pessoas acompanham, eu estava sabendo que estava lá. Eu falo que, para a população, de forma geral, isso não chega. Eu estou propondo uma maneira disso ficar transparente. Olha, a culpa não é da Câmara, a culpa não é do Daniel, a culpa é lá do centro administrativo de tal secretaria. Não. Foi só um exemplo. Tá bom, ô Matheus. Eu te agradeço a sua presença, as portas estão abertas. Da próxima vez, você pode protocolar e nós vamos continuar, porque muitas vezes vira um debate. Eu te agradeço a presença. Muito obrigado, viu? De verdade. Tá bom? Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Senhores vereadores, colegas vereadores, a população, às vezes tem alguém que está querendo ir embora, Eu quero dizer para vocês, viu, gente, na quinta-feira, às 18 horas, nós temos aqui prestação de contas da Prefeitura e da Câmara. As portas vão estar abertas e convido a todos para participar, para ver a situação da prestação de contas nessa casa. Muito obrigado. O Matheus fez várias perguntas ali, né? Já liberei ele, mas eu quero pedir aos vereadores, o nosso secretário de Cultura, Lazer, Esporte está aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa que ele falou que é realmente do Executivo, se ele estivesse disposto, eu ia convidá-lo, pedir aos vereadores, autorizar aí, dar 10 minutos, e aí poderia estar explicando alguma coisa para nós a respeito do Executivo que o Matheus falou. Coloca em votação. Aquele que concorda, se manifeste. Que não concorda?
Aquele que concorda, permaneça em comissão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Daniel, por favor, vou te dar 10 minutos. Algumas coisas que foi colocado, por favor. O secretário vai falar. Boa noite, presidente. Eu queria só pedir um segundinho, por favor. Eu não estou aqui como secretário de Cultura.